Olá, esse é o projeto Plataforma Demeter, esse é o nosso primeiro pitch, que é executado dentro do Oficinas 4.0. Nós somos do Instituto Federal do Sertão Pernambucano, do grupo de pesquisa GPRO. Nós temos como parceiros a 3D Lab, o LOCUS de Inovação do Sertão Central e a FACEP também com apoio financeiro ao projeto. É importante que a gente comece contextualizando o cenário da agropecuária no Brasil. Nós tivemos, por exemplo, no primeiro semestre de 2022, o valor da produção em torno de 1,2 trilhão de reais, e ao mesmo tempo, dentro desse valor, 875 bilhões vieram das lavouras, ou seja, é um setor econômico que movimenta trilhões de reais anualmente, né? E alguns dados são importantes quando a gente fala da agropecuária, e especificamente da agricultura, é que quando a gente pensa no consumo de água doce, no mundo, 70% dessa água ela é consumida pela agricultura. Especificamente no cenário de atuação do nosso projeto, que é a agricultura familiar, e no Brasil, nós temos que 23% de toda a produção agropecuária brasileira ela é oriunda da agricultura familiar. E além do alto consumo, nós temos um outro problema, do alto consumo de água, nós temos um outro problema especificamente aqui em Pernambuco. Nós estamos no sertão central de Pernambuco, que é o problema da seca. 2 terços das cidades aqui em Pernambuco registraram situação de seca em 2020. Então, alguns pontos importantes que a gente precisa pensar quando a gente pensa em agricultura familiar e o consumo de água é que normalmente a irrigação ela é baseada na experiência do agricultor. Então, há o desperdício de água, a falta de planejamento e a falta de geração de relatórios sobre o consumo. Então, o que a gente precisa fazer? Nós precisamos auxiliar o pequeno e médio agricultor na redução de custos e aplicação de água através do que é chamado de irrigação de precisão. Então, basicamente, a irrigação de precisão é um conjunto de estratégias e tecnologias que a gente consegue colocar água de uma forma mais precisa, onde a gente vai ter maior economia de energia elétrica, maior sustentabilidade da irrigação, porque nós vamos ter menos desperdício de água, economia de mão de obra e tempo, melhor uso e eficiência da área de cultivo, manejo facilitado e melhor retorno sobre o investimento em relação à qualidade e produtividade. E quando a gente pensa no mercado de irrigação de precisão, nós temos um prognóstico que em 2027 esse mercado vai crescer e ter um valor de 16 bilhões de dólares, ou seja, é um mercado muito promissor. No entanto, quando a gente pensa em agricultura familiar, isso custa dezenas ou centenas de milhares quando a gente pensa em soluções de irrigação de precisão que já estão consolidadas no mercado. Então, faltam soluções para o contexto econômico da agricultura familiar. Então, basicamente, o que nós queremos fazer nesse projeto é desenvolver uma solução que busque implementar uma plataforma de baixo custo para auxiliar pequenos e médios agricultores a economizarem água através da agricultura de precisão. Então, nós estamos criando, desenvolvendo o que a gente chama de plataforma Demeter. Esse nome vem da deusa grega Deméter, que é a deusa da agricultura. Então, nós estamos desenvolvendo um sistema integrado de agricultura de precisão de baixo custo. Então, a nossa proposta de valor é entregar água na quantidade certa, com menor desperdício, com menor custo e mais qualidade. Então, a nossa plataforma ela é baseada em manufatura aditiva. Nós usamos impressão 3D para imprimir os aspersores. A gente utiliza irrigação por aspersão. Nós utilizamos internet das coisas, com sensoriamento e automação, inteligência artificial para otimização e aprendizagem de máquina da quantidade de água que é colocada. Temos também o Big Data, né? Nós geramos a grande quantidade de dados para a tomada de decisão. Nós armazenamos os dados na nuvem e tudo isso proporciona, né, um cenário de irrigação de precisão. Então, o nosso modelo de receita ele é basicamente pensado em uma assinatura, onde o agricultor ele paga para ter acesso ao hardware e ao software.
Daí o que a gente já fez, né? Então, basicamente, nós temos aqui alguns grupos de trabalho atuando dentro do projeto para desenvolvimento do aplicativo mobile. O grupo responsável pela comunicação, quando a gente pensa na agricultura, são áreas grandes que é difícil você ter uma cobertura para fazer o sensoriamento. Temos o grupo que é responsável pelo sensoriamento e a parte para impressão 3D, da impressão dos espessores, que nós vamos mostrar, né, o resultado de cada um desses grupos, né, posteriormente. Aqui nós temos o mockup das telas que foram desenvolvidas para Android. Sobre sensoriamento e cobertura de comunicação, nós estamos trabalhando com LoRaWAN, que é uma tecnologia de internet das coisas que permite que a gente se comunique em quilômetros. A gente consegue cobrir uma região em torno de 5 quilômetros de raio com um único dispositivo, que é esse aqui da primeira foto. Tá? Aqui na foto do meio nós temos o DHT11, que é um sensor de umidade e temperatura, que a gente consegue, através, nesse caso aqui de Wi-Fi, jogar na nuvem esses dados que estão sendo coletados. E na última foto nós temos a válvula solenoide com sensor de fluxo, para poder automatizar a liberação e monitorar a quantidade de água que está sendo liberada. Então aqui é um pequeno protótipo que a gente já conseguiu desenvolver, integrado na nuvem. Temos aqui o aplicativo, a gente envia a solicitação de 1 litro de água. Então, quando esse dado ele é jogado na nuvem, o sensor ele é acionado e começa a liberação de água. Então, o sensor de fluxo ele vai monitorando quanta água foi liberada, e assim que é atingido o valor colocado no aplicativo, o valor solicitado, o fluxo de água ele é interrompido automaticamente. Então, é o que a gente vai conseguir acompanhar aqui nesse vídeo em alguns segundos. Quando foi atingido 1 litro, vocês podem notar que a água foi interrompida. Então, nós também utilizamos manufatura aditiva, que é basicamente a impressão 3D, para imprimir os espessores. Aqui é um tipo de espessor especificamente que a gente imprimiu na nossa impressora. Então, os próximos passos da nossa plataforma são basicamente, né, testar diferentes tipos de espessores. Nós estamos imprimindo e trabalhando com outros modelos, finalizar o aplicativo que está sendo desenvolvido, integrar os dados de temperatura e umidade na nuvem com fórmulas de evapotranspiração para determinar com precisão e automatizar a quantidade de água que é colocada, que é o ponto 4, né, cálculo da quantidade de água considerando os dados coletados, e automatizar a cobertura com o LoRaWAN, onde a gente consegue chegar em regiões com pouco sinal de celular ou nenhum, e a gente consegue colocar o sensoriamento nos nossos dispositivos. Então aqui é a nossa equipe, né, aqui do IF Sertão, tanto professores quanto alunos. Então, muito obrigado. A gente encerra por aqui a nossa apresentação.